Boa noite a todos, pessoal do Evidência Saúde. É um prazer iniciarmos os trabalhos nesse ano de 2014. Hoje, quem vai dar uma aula para vocês é o professor Eduardo Cadori. Ele é formado em Educação Física pela ESEF-URGS, fez mestrado e doutorado lá na ESEF-URGS também, em Ciências do Movimento Humano. Atualmente, ele é bolsista de pós-doc na Universidade de Brasília e está trabalhando em parceria com a Universidade Pública de Navarra, da Espanha, e também é pesquisador colaborador do grupo de treinamento de força da ESEF-URGS. O professor Cadori já há algum tempo vem trabalhando nessa linha de treinamento de força e tem vários artigos publicados, é uma referência na área, e a partir de agora ele vai falar para vocês. Uma boa apresentação a todos. Boa noite, pessoal. Prazer enorme estar participando da atualização online em saúde, né? Pessoal da equipe Evidência Saúde. Então, queria agradecer primeiramente ao Daniel Pierre, ao Luiz Fernando, né, pela oportunidade de estar participando. E espero que, pessoal, que a gente possa passar aí, ter uma discussão boa, né, nessa noite de terça-feira. Bom, vamos iniciar aqui então o compartilhamento da apresentação. Tá ok, pessoal? Todo mundo tá aparecendo aí a tela? Tá excelente, Cadori, tá ótimo, tá tudo certo. Tá, beleza. Bom, pessoal, então fui convidado para falar num tema no qual venho trabalhando aí com meus colegas aí há alguns anos, certo? Que é um tema que, na verdade, não é resultados a respeito dos efeitos positivos do treino de força, de potência no envelhecimento, já não são novidades, né? Então, mas o que tem evoluído bastante, eu pretendo trazer alguns resultados para vocês, em relação às variáveis do treinamento, aos tipos de treinamento que estão sendo testados, e mais especificamente hoje eu quero dar bastante ênfase na questão do treinamento de potência no envelhecimento. Certo? Então, eu queria começar essa apresentação falando de uma relação muito interessante entre mortalidade e força muscular. Porque, na verdade, a relação entre a capacidade cardiorrespiratória, ela é amplamente divulgada na literatura, né, das ciências do movimento humano, mas essa relação da mortalidade com a força muscular, ela não é tão, digamos assim, tão explorada. Então, se vocês observarem os dois gráficos que estão à esquerda da tela, vocês podem notar, então, que as três colunas da direita em cada gráfico, que são de indivíduos com mais de 60 anos de idade, certo? Mostra que a força muscular ela é inversamente associada com risco de morte por qualquer causa, certo? Controlando fatores potenciais, como a capacidade cardiorrespiratória, né, que pudesse interferir nessa relação. Então, a gente vê três colunas, né, em diferentes tonalidades de azul e uma coluna branca. Então, mostra a mortalidade por qualquer causa em 10 mil pessoas. A gente pode observar que a coluna de azul mais escuro são dos indivíduos, digamos, dividindo em terços por nível de força. Os indivíduos mais fortes, eles morrem, digamos, quase metade dos indivíduos mais fracos, certo? E bastante menos do que os indivíduos com força intermediária. Certo? Isso por qualquer causa. E um resultado bastante interessante é no gráfico de baixo, de novo, falando das colunas da direita, que se referem a pessoas com mais de 60 anos, que a mortalidade por câncer também sofre uma influência muito grande do nível de força muscular, mostrando que a mortalidade por câncer ela é 60% inferior, certo? Nos indivíduos mais fortes, comparados com os indivíduos mais fracos, e menos da metade. Certo? Na verdade, ela é um terço menor, do que os indivíduos mais fracos e menos da metade dos indivíduos com força intermediária, mostrando a importância da força muscular, certo? A sua influência na incidência de mortalidade. Bom, fazendo uma homenagem aqui ao país que me acolhe como colaboração de pesquisa, né, utilizando o idioma espanhol, esse diagrama é um diagrama que, na verdade, ele é uma variação de diversos outros diagramas na área, mostrando então a relação da sarcopenia, né, um círculo vicioso que ocorre durante o envelhecimento, mostrando a relação da sarcopenia com a diminuição da força, da potência, da resistência muscular localizada,
certo? E a redução nessas três valências, nessas três manifestações de força, ela gera um aumento na dificuldade para realizar atividades da vida diária, um aumento no risco de quedas e fraturas, aumento da fadigabilidade e dificuldade prática de exercício físico, certo? O que gera uma diminuição do nível de atividade física diária e um aumento da incapacidade, que retroalimenta a sarcopenia que incide na população idosa. Bom, existem fatores musculares relacionados com a diminuição da força, né? Então, assim, existem estudos, um estudo clássico do Lexel em 88 mostrou que idosos em torno de 70 anos, eles possuem 25% menos fibras musculares do que adultos jovens, e idosos de 80 anos possuem até 50% menos fibras musculares no vasto lateral do que adultos jovens. Essa redução na área de secção transversa, ou seja, no tamanho muscular, mais especificamente falando do quadríceps, ela é de 40% entre os 20 e os 80 anos. A gente pode observar à direita da tela, então, uma comparação entre a área de secção transversa muscular de 31 anos, 66 anos, 73 anos e 85 anos. E a gente observa que não só diminui a área muscular, mas aumenta a quantidade de área branca intramuscular, que é a infiltração de tecido adiposo e relacionado também com a alteração no padrão de formação de tecido conjuntivo. Então, diminuindo a área contrátil do músculo e diminuindo, dessa forma, a qualidade muscular. Esse estudo que a gente publicou no Experimental Gerontology, ele mostra uma relação inversa, certo? Da qualidade muscular determinada pela ultrassonografia, através da ecointensidade do sinal, com o pico de torque a 180 graus por segundo, certo? Ou seja, uma variável de manifestação de força rápida, e também da carga obtida no limiar ventilatório, mostrando então que a ecointensidade, que é uma forma indireta de mensuração da qualidade muscular do idoso, ela está relacionada com a potência muscular e com a performance cardiorrespiratória também na população idosa. Bom, saindo um pouco dos fatores musculares, indo para os fatores neurais, além da perda de massa muscular, a gente observa uma redução no número de motoneurônios espinhais na medula, certo? Onde existe uma 25% de perda média entre L1 e S3, desde os 20 até os 90 anos. Vários sujeitos com mais de 60 anos demonstram, então, uma redução em torno de 50%, certo, nos motoneurônios espinhais comparados a sujeitos com 20 e 40 anos. Saindo um pouco dessa questão dos fatores relacionados com a perda muscular, eu gostaria de introduzir na apresentação de hoje o conceito da síndrome de fragilidade, que é uma síndrome relacionada ao envelhecimento humano, que pode ou não ocorrer em indivíduos com idade muito avançada, e ela se caracteriza pela diminuição das reservas funcionais e da resistência a agentes estressantes, certo? Causada pelo declínio de diversas funções fisiológicas. Então, ela expõe o idoso a agentes como menores, certo? Deixa o idoso muito exposto a agente menor, que um idoso normal não sofreria nenhum risco com esses agentes. Vamos dar um exemplo, um resfriado, uma gripe, certo? Mas, no caso dos idosos com síndrome de fragilidade, deixa esses idosos mais expostos aos agentes estressantes. Expõe o idoso a quedas, incapacidade, hospitalização, morbidade, mortalidade, ou seja, há uma série de consequências que são muito graves no envelhecimento. Existe uma prevalência da síndrome de fragilidade de 7 a 16% em idosos acima de 65 anos. Bom, então, voltando à questão, né, a um novo diagrama relacionado com o envelhecimento, então a síndrome de fragilidade, ela reúne causas não somente associadas com as modificações relacionadas com a idade, com o envelhecimento normal, mas também uma predisposição genética, uma influência das características do estilo de vida, como a utilização de tabaco, álcool, estimulação mental e social e atividade física regular. Ela reúne fatores relacionados com a nutrição dos indivíduos e processos patológicos, como, por exemplo, a incidência do diabetes do tipo 2, certo?
Então, a fragilidade acaba gerando um declínio funcional, incapacidade, hospitalização, certo? Uma consequente institucionalização e, por último, a morte nos indivíduos frágeis. Bom, os critérios mais utilizados para diagnóstico atualmente, né, existem várias formas de diagnóstico, mas os critérios mais utilizados atualmente são baseados em 5 domínios, certo? Considerados chaves relacionados ao síndrome de fragilidade. Então, seria o estado nutricional, a energia, nível de atividade física, a mobilidade, né, a capacidade de locomoção e a força muscular. Então, cada um desses domínios possui um critério de classificação. Por exemplo, no estado nutricional, a gente tem a perda de peso, que é considerada uma perda não intencional de mais de 4,5 kg na massa corporal, se medida em relação ao ano anterior. A fadiga autorreferida ao questionário, né, entrando no domínio da energia, o tempo de atividade física por semana, que é menor que o percentual 20 da população, segundo o Minnesota Leisure Time Activity Questionnaire, a habilidade de marcha, avaliada através de uma redução maior que o percentil 20 da população em um teste de caminhada de 4,6 metros, né, corrigido por gênero e estatura, e a força de preensão manual também relacionada com o percentil 20 da população, corrigido por gênero e índice de massa corpórea. Bom, através desses critérios de classificação, então a gente tem o 0, né, que é o não frágil, robusto. De 1 a 2 critérios, tu tem o pré-frágil, de 3 a 5 critérios, tu tem o indivíduo frágil. Então, essa síndrome de fragilidade, ela acaba ocorrendo quando tu tem a união de diversos fatores genéticos, nutricionais, de estilo de vida e doenças crônicas associadas, como câncer, diabetes, doenças cardiovasculares, imobilização, má nutrição, obesidade e deterioração cognitiva, certo? Então, a partir desse conceito de fragilidade, então, além do exercício físico, treino de força e potência no idoso saudável, quero hoje falar um pouco também dos efeitos positivos do treinamento de força em pessoas com síndrome de fragilidade. A partir do conceito de potência, então, um estudo nosso que está para ser, uma mini revisão nossa que está para ser publicada agora em 2014, propõe, então, um novo organograma relacionado à síndrome de fragilidade com ênfase na perda de potência muscular. Então, que seria relacionada com a degeneração neural periférica e central, diminuição da intensidade das atividades da vida diária, atrofia muscular, aumento da infiltração de gordura no músculo, todos esses fatores se retroalimentando e gerando, então, uma diminuição na potência muscular, vão gerar uma diminuição na habilidade de marcha, na habilidade de sentar e levantar, um aumento no risco e incidência de quedas, uma diminuição no equilíbrio, que vão gerar uma diminuição na independência e uma consequente síndrome da fragilidade, certo? Tudo isso, claro, como eu comentei, sob influência de doenças crônicas, certo? Tudo isso se retroalimentando e levando à incapacidade do indivíduo. Então, resumindo a ópera, a perda de unidades motoras, mudanças nos tipos de fibra, atrofia muscular, redução na atividade neural, mudanças na contratilidade muscular, como diminuição na taxa de produção de força. A gente pode chamar isso de uma patologia muscular, que gera uma redução na velocidade de movimento, na força e na potência muscular, ou seja, uma perda na função neuromuscular, certo? E uma limitação, uma consequente limitação funcional, como, por exemplo, o aumento no tempo de se levantar de uma cadeira ou a impossibilidade de levantar dessa cadeira sem um apoio ou uma ajuda externa. Uma dificuldade de subir escadas e uma consequente risco de cair num lance de escadas, certo? E isso tem uma consequência social também, que é a perda da capacidade de relacionar-se com o meio, né, em função de sua dependência funcional. E o indivíduo idoso que não se relaciona com o meio social, ele acaba entrando em depressão, acaba tendo um prejuízo sério na sua função cognitiva, o que acaba por acentuar também a questão física e a limitação funcional. Bom, o que fazer então para melhorar a capacidade funcional de indivíduos idosos? Treinar força.
Treinar força melhora a função muscular em 20 a 70% em 3 a 4 meses de treinamento. Gera uma hipertrofia muscular de 5 a 10% nesses indivíduos, um aumento na capacidade e recrutamento das unidades motoras, aumento na frequência de disparo das unidades motoras, aumento na excitabilidade dos motoneurônios espinhais, com pouco ou nenhuma modificação no consumo máximo de oxigênio. Não vou me ater muito à questão cardiorrespiratória do idoso hoje, quero ficar um pouco mais na parte neuromuscular. Esse gráfico ele é um gráfico clássico, né, dos estudos do Dr. Hackney, né, na década passada, e do Dr. Esquerdo, que mostram, então, uma linha de treinabilidade de indivíduos de meia idade idosos, que mostram um período controle, né, o início ali onde não há modificação na força, seguido de um abrupto aumento de força nas primeiras 8 semanas de treinamento, um aumento não tão acentuado nas 8 semanas seguintes e no total de 24 semanas de treinamento, mas segue aumentando a força, certo? Seguido por 3 semanas de destreino, onde quase não há modificações na força, e um novo aumento de força na fase de retreinamento. Então esse aí é um gráfico clássico de aumento de força em indivíduos de meia idade idosos. Entre os muitos fatores que a gente pode falar, entre as variáveis, eu escolhi hoje falar especificamente da intensidade do volume, né? Trouxe aí 2 estudos para falar sobre a questão, é necessário treinar muito forte no idoso nos primeiros meses de treinamento? Eu preciso chegar a intensidades altas relacionadas à carga máxima dele? Bom, esse primeiro estudo do Vincent and Breath, da Medicine in Science de 2002, mostra em diversos grupos musculares que treinar 3 vezes por semana com 50% de um RM, certo? Por 13 repetições, comparado com 80% vezes 8 repetições, não gera nenhuma diferença no incremento de força muscular, certo? Fazendo uma média entre todos os exercícios testados, a força total aumentou 17%, 17,2% no grupo que treinou com menos força, 17,8% no que treinou com mais força, sem diferença significativa do ponto de vista estatístico nesses 2 grupos, mostrando então que não é necessário treinar com cargas tão elevadas num primeiro momento em indivíduos idosos. Um outro estudo realizado no Laboratório de Pesquisa do Exercício da URGS, mostrando em mulheres idosas pós-menopáusicas que treinaram 6 meses, 3 vezes por semana, divididas em 2 grupos. Um que chegou até 60% de um RM e o outro que chegou a 80% de um RM, né, que seria o treinamento de força tradicional, o que treinou com menos carga, treinou em circuito. Esses 2 grupos obtiveram, como vocês podem notar, ao longo de 8, 16 e 24 semanas, aumento muito semelhantes na força dinâmica máxima. Então, mais um estudo mostrando aí que não existe a necessidade de treinar com muita carga nos primeiros meses de treinamento em idosos não treinados. Já que eu falei, né, como eu mencionei ali que um grupo treinou em circuito e outro treinou treino de força normal, com intervalo entre séries, etc., se a gente for observar os dados, as adaptações cardiorrespiratórias nesses 2 grupos, também não tiveram diferenças, né, tanto no consumo máximo de oxigênio quanto no tempo de exaustão, certo? Então, mostrando que, na verdade, o treino em circuito ele não tem muita diferença em relação ao treino tradicional quando a gente fala em consumo máximo de oxigênio em indivíduos idosos. Então, já deixando aí um primeiro ponto que possivelmente vai gerar alguma polêmica para a gente responder depois, certo? Mas indo adiante, então, conclusões a respeito da intensidade do treinamento. Se vocês observarem algumas meta-análises, certo, revisões sistemáticas, elas observaram um maior tamanho de efeito do treino com maior intensidade em relação ao com menor intensidade de idosos não treinados. Mas esse tamanho do efeito, a diferença entre maiores e menores intensidades, e sobretudo intensidades moderadas, foi uma diferença muito pequena, o que permite a gente concluir que nos primeiros meses de treinamento, picos de carga de treino moderadas, certo? Variando de 50% a 65% de um RM e altos, né, variando de 70% a 80% ou até 85% parecem resultar nos mesmos efeitos. Saindo um pouco da intensidade, indo para o volume de treinamento, peguei um tema que é muito polêmico na literatura, que é a comparação de séries simples e séries múltiplas em indivíduos idosos. Então,
a pergunta que existe é se a realização de uma série por exercício ela traz a mesma magnitude de adaptações, o que implicaria em um método de treino com maior eficiência num primeiro momento, certo? Em relação se a gente fizer uma observação macro em relação aos estudos que compararam séries simples com séries múltiplas, a gente observa que a eficiência das séries simples depende da população e do tempo de treinamento. Existem resultados controversos. E um estudo realizado também no Laboratório de Pesquisa do Exercício da URGS, né, o estudo do grupo do professor Roney, né, um estudo feito pelo Regis Radaelli, eles observaram que até 12 semanas de treinamento, executar uma série por exercício resulta nos mesmos resultados que 3 vezes por semana, tanto na espessura muscular dos músculos do quadríceps, quanto na força muscular. Especificamente na questão da hipertrofia, né, também observaram resultados semelhantes na força. Os mesmos autores mostraram um estudo que deve vir a ser publicado em seguida também na revista Age, que quando a medida foi feita após 20 semanas de treino, o grupo que treinou com maior volume, ou seja, com 3 séries por exercício, que já vinha apresentando alguma tendência de maior aumento, realmente essa tendência foi efetivada com 20 semanas de treinamento. Então, mostrando que treinar com maior volume parece gerar maiores efeitos na hipertrofia muscular, também na força foi observada, né? Logo, logo vocês vão ter acesso a essa publicação, provavelmente. Então, em mulheres idosas. Bom, além do aumento, do incremento observado na força muscular, o que importa, na verdade, é que esse incremento em variáveis de força, potência, massa muscular gere, de fato, uma melhora na capacidade funcional. Recentemente, nós publicamos um estudo na revista Age, mostrando que apenas 6 semanas de treino de força em mulheres idosas gera aumento na força, como não é novidade, já gera um nível importante de hipertrofia muscular, apenas 6 semanas, e gera um aumento na qualidade muscular, representada aqui como a força muscular normalizada pela massa muscular. E mais importante que isso, esse estudo ele mostra que existe uma correlação, certo, entre o aumento na qualidade muscular e a melhora na performance no teste de sentar e levantar em 30 segundos e o teste de 8-foot up and go, que é um teste adaptado do time up and go, certo? Então, mostrando a importância da qualidade muscular, né, de melhorar a qualidade muscular nas variáveis funcionais. Bom, agora em relação à potência muscular, qual é a relação dessa variável com a capacidade funcional de indivíduos idosos? Adaptações na potência muscular, a gente pode observar ganhos de 30% a 50% na taxa máxima de produção de força de membros inferiores, 20% a 30% na potência muscular, sempre utilizando cargas mais leves, em torno de 40% a 50% de um RM ou até menos, executada com movimentos explosivos, certo? Sobretudo na fase concêntrica. Essa variável, a potência muscular, ela sempre foi mais explorada em indivíduos jovens, em indivíduos atletas, mas a partir da década de 90, certo? Ou seja, 20 anos atrás, ela começou a ser investigada pelo grupo do professor Hackney e do professor Izquierdo em indivíduos idosos. Então, esses autores foram, digamos assim, precursores nessa área de estudo de incrementos da potência muscular em indivíduos idosos. E nos últimos anos, o interesse na questão do aumento do treinamento de potência em indivíduos idosos, ele voltou a crescer, sobretudo porque se passou a observar maior correlação da potência muscular com a performance em variáveis funcionais em indivíduos idosos. Esses dois gráficos que vocês podem observar na tela, eu gosto de mostrar eles por 2 fatores. O primeiro deles é a questão da detecção da melhor carga para se trabalhar potência. A gente pode observar 3 curvas em cada gráfico. O gráfico da esquerda é indivíduos de meia idade e o da direita é indivíduos de 64 anos, ou seja, indivíduos idosos, certo? Que mostra a produção de potência com diferentes cargas relativas de um RM, mostrando que os picos de potência ocorrem ali entre 30% e 60%, de um RM, certo? No exercício de meio agachamento, certo? Então, mostrando que
é nessas intensidades de baixa a moderada que a potência tem que ser estimulada, porque aí está o seu pico de potência, certo? Um gráfico que a gente nos remete, né, toda a relação força-velocidade, né, determinada em estudos clássicos de Hill lá em 1938. Então tem alguma semelhança com os gráficos, esse gráfico de potência tem semelhança com aquela curva de potência, né, gerada pela relação força-velocidade. E a segunda questão, que é a questão mais importante, eu gostaria de chamar a atenção, se vocês observarem, tem 3 curvas em cada gráfico. Então, uma curva azul, de indivíduos não treinados, a curva vermelha e a curva verde, que são, respectivamente, após 8 e 16 semanas de treinamento. Se a gente observar do lado direito, eu tracei uma linha para que vocês observassem, a curva após o treinamento, que é a curva verde, ela mostra, então, que os indivíduos de 64 anos, após apenas 16 semanas de treinamento, eles alcançaram níveis de potência muscular comparáveis aos níveis dos indivíduos de meia idade, 20 anos mais jovens, certo? Representado pela curva azul do lado esquerdo da tela, que são os indivíduos de meia idade. Então a curva azul representa a curva de potência desses indivíduos enquanto não treinados, mostrando então que o treinamento de potência, ele te recupera a tua capacidade de produção de força de 20 anos atrás, certo? Esse estudo agora do professor Martin Botaro, de Brasília, eu gostaria de mostrar para vocês, ele mostra uma comparação dos ganhos funcionais e de potência em 2 grupos de treinamento de força, 2 grupos de mulheres idosas, né? Um com treinamento tradicional, com duração de 2 segundos da fase concêntrica, e o outro com treinamento explosivo, com duração de, no máximo, 1 segundo na fase concêntrica, mostrando, como vocês podem observar, como era de se esperar, um aumento maior na potência, né? Um aumento na potência, melhor dizendo, somente no grupo que treinou de forma explosiva, aumentos semelhantes na força muscular, isso é importante a gente salientar, e principalmente melhora na capacidade funcional, né, na tabela mais inferior, somente no grupo que treinou de forma explosiva. Recentemente, nós publicamos um trabalho que mostra uma correlação do pico de potência a 30% e a 60% de 1RM com alguns parâmetros funcionais, como, por exemplo, a habilidade de marcha, a habilidade habitual de marcha, certo? De dupla tarefa, né? Ou seja, os indivíduos caminhavam enquanto contavam retroativamente de 100 para baixo, né? E também uma relação da potência muscular com a habilidade de sentar e levantar, certo? Nesse estudo a gente também observou outras correlações, como por exemplo da qualidade muscular com habilidades funcionais em indivíduos nonagenários, certo? Com síndrome de fragilidade, com e sem deterioração cognitiva, mostrando, mesmo em indivíduos nonagenários, a importância da potência muscular para as variáveis funcionais. A partir desse estudo, então, eu queria mostrar para vocês estudos nossos longitudinais, treinando indivíduos nonagenários, então com 12 semanas de treinamento multicomponente, combinando exercícios de força, sempre de maneira explosiva, equilíbrio e exercícios de marcha. Então, com treinamento de força de 8 a 10 repetições, com 40 a 60% de 1RM, né, realizando a fase concêntrica de forma explosiva. Então, trazendo de forma reduzida os resultados desse estudo, a gente pode observar que houve um incremento na área de secção transversa do quadríceps, medido por tomografia computadorizada, não só um aumento na área de secção transversa, ou seja, não só a hipertrofia muscular, mas esse aumento ocorreu na área muscular de alta densidade, ou seja, com baixa infiltração de gordura, melhorando a relação entre a área entre o tecido com baixa infiltração de gordura e alta infiltração de gordura, ou seja, melhorando a área muscular em um tecido com maior qualidade muscular, certo? Vocês podem observar, mais ou menos no centro do gráfico, ali um aumento na força de preensão manual, que é uma variável muito relacionada com a mortalidade em indivíduos idosos, enquanto o grupo controle reduziu.
Um aumento, então, na força isométrica também somente no grupo de intervenção, ou seja, mostrando a capacidade de aumentar a força em indivíduos nonagenários, e um aumento na potência, 30% a 60% de um RM, também mostrando a capacidade dos nonagenários de seguirem aumentando a força. Após esse estudo, nós fomos além e realizamos um outro estudo em indivíduos com a função cognitiva bastante deteriorada, além da síndrome de fragilidade, certo? Eram indivíduos que, em função da demência e do tratamento conservador e convencional em residências geriátricas, estavam no que a gente chama de restrição física, ou seja, amarrados em cadeiras, em camas, certo? Ou seja, com uma deterioração, com um nível de sarcopenia muito acentuado. Então, nós fizemos um programa de treinamento que consistiu em, nas 4 primeiras semanas, esses indivíduos aumentavam a quantidade de caminhadas dele, como, por exemplo, ao invés de irem em cadeira de rodas, eles iam com andadores, com auxílio das enfermeiras, das fisioterapeutas, no banheiro, no refeitório da residência geriátrica, ou seja, aumentavam a quantidade de caminhada. E quando a gente fala em quantidade de caminhada, eu me refiro a aumentar de 0 a 30 metros por dia, de 50 a 100 metros por dia, ou seja, uma quantidade de caminhada que para uma pessoa normal ela é insignificante, certo? Para que vocês tenham uma ideia do nível de deterioração física e cognitiva desses indivíduos. Então, após as primeiras 4 semanas, com treinos de equilíbrio, aumento na marcha habitual e terapia ocupacional, nós inserimos o treino de força, certo? Com 30 a 50% de RM e a fase concêntrica executada de forma explosiva, certo? O que nós observamos? Aqui detalhes sobre o estudo. Foi um estudo que a gente resolveu lidar com a limitação de não ter um grupo controle. Por quê? Porque todos os indivíduos estavam com a deterioração física bem acentuada, então nós decidimos treinar todos os indivíduos, certo? Então todos foram envolvidos no programa de intervenção. E após as 8 semanas de exercício, nós observamos como, né, após a cessação do treinamento, a gente observou eles durante 12, 24 semanas. Se vocês observarem nesse organograma, vocês podem ver que no período, no follow-up de treino, 6 indivíduos morreram, certo? Então, realmente, a função, esses indivíduos estavam num estado de saúde muito crítica. Mas o que eu quero trazer de importante para vocês é que mesmo nesses indivíduos, a gente observa, então, uma capacidade de aumento de força, certo? De pressão manual, extensão do joelho, de flexão do quadril, força no leg press, um aumento na habilidade de marcha com dupla tarefa, certo? E uma melhora no equilíbrio. E a maioria desses parâmetros, a exceção, na verdade, do equilíbrio, melhoraram somente depois da inclusão do treino de força, certo? Então, como é importante, como o treinamento de força pode ser benéfico para pessoas mesmo com a função física muito deteriorada. Eu gostaria, assim, de voltar um pouquinho as lâminas aqui, porque eu acabei me atrapalhando na ordem, para fazer algumas considerações em relação à prescrição do treino de potência. Então, a utilização de máxima velocidade possível na fase concêntrica, utilização de cargas leves a moderadas de acordo com o exercício utilizado. Então, diferentes exercícios possuem diferentes curvas de força, velocidade, diferentes curvas de produção de potência em relação ao percentual de carga. Em geral, o pico de potência em cada exercício, ele fica entre 30% e 50% de um RM, certo? E essa intensidade que deve ser utilizada no treinamento de potência, de novo, de acordo especificamente com cada exercício. E o volume em cada série, a recomendação é não utilização de uma quantidade superior a 1/3 do número possível com aquela carga. Por quê? Porque a partir de 1/3, certo? Talvez um pouco mais, dependendo do indivíduo, tu começa a ter uma queda muito grande em função da fadiga na velocidade de execução do movimento, que, lembrando, está sendo executada de forma explosiva desde a primeira repetição, certo? Então, tendo uma queda na velocidade de execução, o indivíduo já está entrando em fadiga, tu já não está otimizando a produção de potência naquele exercício, então, de maneira a evitar maior fadiga para a próxima série, então recomenda-se que a série seja interrompida para que o indivíduo possa entrar no seu tempo de recuperação
para voltar a produzir o seu pico de potência na série seguinte, certo? Então essas seriam as recomendações que eu deixaria para vocês, as considerações em relação ao treinamento de potência. Agora, voltando ao final da apresentação, recentemente a gente realizou uma revisão sistemática sobre os efeitos do exercício, certo? Em diferentes parâmetros funcionais em indivíduos com fragilidade, certo? Com habilidade de marcha, equilíbrio, risco de quedas, além da força muscular. Então, para quem tiver interessado, eu posso disponibilizar esse material depois, certo? Aqui eu trago uma versão de alguns dados, né? Uma versão traduzida para o português, mas eu posso enviar o artigo depois para vocês, para quem se interessar. Então, assim, as conclusões foi que mesmo indivíduos fisicamente frágeis, o treinamento de força, principalmente inserido dentro de uma atuação, né, dentro de um treinamento multicomponente de marcha e equilíbrio, ele gera uma redução de 70% na incidência de quedas, 70% dos indivíduos dos estudos observaram uma redução na incidência de quedas, 50% observaram melhora na habilidade de marcha, 80% observaram melhora no equilíbrio e 70% observaram aumento na força muscular, mostrando então a importância da intervenção em indivíduos frágeis. A gente tem publicado algumas revisões com alguns guias de prescrição de exercício para otimização de força, potência, capacidade funcional e capacidade cardiovascular em indivíduos idosos, então posso disponibilizar depois esse material para vocês. Em seguida também está saindo uma outra revisão nossa descritiva sobre diferentes métodos de treinamento de força, potência e endurance em indivíduos idosos aí, para ser publicado em fevereiro de 2014, também posso disponibilizar esse material para vocês. Gente, a take-home message dessa apresentação é que o treinamento de força e potência é o verdadeiro elixir da juventude de indivíduos idosos, independentemente do nível de deterioração neuromuscular desses indivíduos, né, como a gente mostrou nos resultados. A potência ela pode ser treinada mesmo em indivíduos centenários, mesmo em indivíduos dementes, e com síndrome de fragilidade e com outras comorbidades associadas, claro que observando e respeitando os fatores de risco dessa população. Então, mais uma vez, gostaria de agradecer pelo convite, né, do pessoal da equipe de Evidência Saúde, né, e me coloco agora aí à disposição de vocês para eventuais perguntas aí que vocês tenham, certo? Muito obrigado, pessoal, foi um prazer aí falar para vocês. Obrigado, professor Cadori. É uma palestra maravilhosa, uma palestra estimulante, e é bacana ver. Só vou botar aqui. É bacana ver realmente o estímulo, né, a confiança que o Cadori tem nessa intervenção que ele defende, que ele estuda e como a gente vê, ele produz muito em relação a isso. Então, dá muito prazer assim saber que tu considera o treinamento e um treinamento mais específico, né, de força e potência como um elixir da juventude é realmente bacana. Eu acho que é uma posição forte. Claro que dá para discutir, enfim, mas é muito legal. Eu já vou passar de imediato aqui pro Cadori. Então imagino que a gente teve, tá, Cadori, a gente teve alguns cortes assim ao longo da apresentação de carregar mesmo a imagem no site. Então talvez o pessoal assim não tenha acompanhado um ou outro gráfico e as perguntas podem versar um pouco sobre isso. Então, e eu espero que depois também tenha uma pergunta que nos fizeram, se isso aí depois vai estar aparecendo no vídeo que a gente disponibiliza no site, né, um vídeo offline, assim, na seção de vídeos aqui do Evidência Saúde. Eu realmente não sei, né, só carregando mesmo o vídeo para conseguir saber isso. O pessoal está te parabenizando bastante aqui, eu já vou de imediato te passar aqui uma pergunta que é do participante guest. Só um momentinho aqui, Cadori, para eu conseguir selecionar isso aqui.
Bom, o participante guest, tá, só porque as outras a gente já vai colando aqui, mas o participante guest ele te pergunta se qual seria o volume ideal para o treinamento de força. Imagino que especialmente nesse público aí mais idoso. Bom, vocês imaginem que em idosos saudáveis, nos primeiros meses de treinamento, aí, alguns estudos têm observado adaptações muito semelhantes, não só na força, mas na hipertrofia também, em indivíduos que executam uma série comparando com os indivíduos que executam 3 séries por indivíduos. Quando a gente vai para indivíduos nonagenários, indivíduos centenários, octogenários, já que é mais a realidade do Brasil, né, a gente não é tão comum a gente ver indivíduos nonagenários buscando treinamento no Brasil, né? Então, mas assim, pensando em indivíduos octogenários, indivíduos com idade bastante avançada, esses indivíduos têm uma janela de treinamento muito maior e respondem mais rápido a estímulos menores. Então, eu recomendaria de 1 a 2 séries por exercício nesses indivíduos nos primeiros meses de treinamento, para só depois, então, passar para maiores volumes. Claro que se por um lado a gente consegue otimizar o tempo, melhorar a questão da aderência com menor volume, às vezes também é do interesse do indivíduo executar um maior volume de treinamento, certo? Eu acho que desde que esse indivíduo não tenha um volume excessivo, né, já que ele é um indivíduo não treinado, eu acho que até 3 séries por exercício, nós temos feito estudos já com bastante intensidade e volume em indivíduos idosos, e eles podem responder perfeitamente. É tudo uma questão do interesse do indivíduo. Ele pode ter o mesmo resultado com 1 ou 2 séries, certo? Mas nada impede que ele execute um maior volume se for do interesse dele, e até para indivíduos onde daqui a pouco o gasto calórico também é um objetivo. Então um maior volume de treinamento também pode ser, como 3 séries em períodos iniciais, também pode ser executado sem nenhum problema. Vendo a outra pergunta aqui do Camilo, né, lá da Bahia, né, um prazer estar falando para a gente que está tão distante da gente. Com relação à amplitude dos movimentos, o que seria mais indicado para idosos? Amplitudes totais dos movimentos ou limitação da amplitude? Bom, aí é uma questão muito específica, né? Em muitos indivíduos idosos, isso eu falo por experiência clínica, que tem algumas lesões articulares, né? O ombro é em ombro, joelho, já relacionadas a alguma artrose, a questão do ombro, a tendinopatia, principalmente indivíduos que ao longo da sua atividade laboral desenvolviam lesões por esforço repetitivo e entre outras lesões, ou mesmo indivíduos que foram atletas quando jovens e aí já trazem um histórico de lesão em articulações relacionadas então a seu histórico. Então eu te diria que a amplitude de movimento em indivíduos idosos ela pode ser total desde que o indivíduo não tenha dor. Então eu recomendaria que a amplitude de movimento ela respeitasse a questão particular do indivíduo, certo? Por exemplo, é muito comum no exercício de supino, o indivíduo idoso, é muito comum observar uma incidência de dor quando o ângulo do ombro ele vai além de 90 graus, ou seja, quando o braço deixa, quando o cotovelo ele vai abaixo da linha do corpo, pensando o indivíduo numa posição supina, certo? Então, nesses indivíduos, talvez a gente pudesse evitar uma flexão do cotovelo maior um ângulo menor do que 90 graus, que implica um ângulo menor também na articulação do ombro, certo? Então, eu acho que a questão é respeitar a individualidade de cada indivíduo, certo? Mas ter cuidado em relação a alguns exercícios são mais, digamos assim, mais vilões, entre aspas, né? Quando se falando agora especificamente na articulação do ombro. Bom, passando para a pergunta do Carlos Magno, né? O que você pensa do método isotônico proposto pelo russo Seloyanov para esses objetivos? Bom, isotonia, na verdade, esse termo é utilizado na literatura como a utilização da mesma sobrecarga ao longo, não sei se eu entendi bem a questão, mas
ao longo da amplitude de movimento, né? O que seria, por exemplo, assim como a gente tem o exercício isocinético, que mantém a carga, a velocidade constante ao longo da amplitude, o método, o exercício isotônico mantém a carga externa igual. Agora, eu não sei o que esse método se propõe. Se o convidado puder esclarecer aí para a equipe, aí talvez eu possa... Eu também pensando assim, não pesquisei aqui, mas eu também não conheço o método. De repente o Carlos Magno pode nos passar algum material e daí a gente, sabendo exatamente, a gente pode trabalhar em cima. Tá certo, tem outras perguntas aí, Cadori. Certo, passando então para o convidado aqui, é o seguinte: qual seria a sequência ideal de treinamento com multicomponente no exercício físico? A diferença nas adaptações? Bom, em outros estudos que eu acabei não apresentando, nós observamos, por exemplo, que durante a combinação do treinamento de força com o treinamento aeróbico, as adaptações neuromusculares, elas são otimizadas quando o treinamento de força ele é realizado anteriormente ao exercício aeróbico, tá? Isso levando em consideração o exercício aeróbico executado em ciclo ergômetro, que gera uma fadiga periférica maior, levando em consideração a mesma intensidade do que um exercício aeróbico executado em esteira. Por outro lado, se nós formos observar as adaptações cardiorrespiratórias, não existe diferença, ou seja, o exercício de força realizado anteriormente ao exercício cardiorrespiratório, ele não prejudica as adaptações em indivíduos idosos. Então eu recomendaria, quando mais do que uma componente, como no caso especificamente o treinamento de força e o treinamento cardiovascular, são executados numa mesma sessão de treino, baseados em estudos nossos, daí depois eu posso passar o material, que o treinamento de força seja executado antes do treinamento cardiorrespiratório. Passando então para outra pergunta, o Marinei, com relação ao idoso que é atendido em casa, qual a sugestão para treinamento de força? Bom, essa é muito boa pergunta, porque, na verdade, a gente tem uma ferramenta para se trabalhar em casa, que é a utilização do peso corporal. Claro que, se a gente pensar, por exemplo, numa flexão de braço no solo, né, também conhecido como apoio, para o idoso pode ser muito complicado, pode ser realmente uma sobrecarga muito superior ao que ele está acostumado, e não seria uma carga ideal de treino para se iniciar. Só que, por outro lado, pensando em membros inferiores, tá, tu tem o agachamento com o peso corporal. E o agachamento, né, por ser um exercício de cadeia cinética fechada, ele é um exercício muito bom para se trabalhar a potência muscular, certo? Então eu recomendaria a utilização do agachamento em indivíduos idosos no treinamento em casa. Claro que para a gente melhorar esse treinamento teria que levar algum outro material, né, como halteres, caneleiras, e aí a tua gama de possibilidades de exercício ela vai aumentando muito, mas assim, pensando em nenhum equipamento, tu pelo menos tem o agachamento com o peso corporal. Indo para a pergunta do Ítalo Ramos, que sabemos que nos 2, 3 primeiros meses de treino de força, o que se obtém são adaptações neurais que os indivíduos idosos. Ocorre o mesmo? De que forma ocorre? Na verdade, Ítalo, não é totalmente verdade, né? Então a gente tem estudos, nós temos agora, tem um estudo que eu mencionei, eu não sei se pelo fato da apresentação ter travado um pouco, mas nós mostramos ali estudos em indivíduos idosos, onde mesmo neles que já tem níveis séricos de hormônios anabólicos em menor concentração, certo? Mesmo nesses indivíduos, a hipertrofia ela é estimulada já nas primeiras 6 semanas. Então, na verdade, desde o primeiro, segundo, terceiro treino, tu já está estimulando a síntese de proteica, que vai gerar um aumento da área de secção transversal da fibra muscular. Só que, muitas vezes, é um nível de hipertrofia que só vai ser captado a partir da quarta, da sexta semana de treinamento. Então, não é que as adaptações neurais sejam as únicas adaptações a ocorrerem, é que elas explicam mais o aumento na força muscular. Então, tu tem uma maior magnitude de adaptação neural nas primeiras semanas de treino.
certo? Enquanto a hipertrofia perceptível, né, inclusive pelas técnicas que a gente tem de ressonância, ultrassom, a gente só consegue perceber essa hipertrofia de forma significativa a partir de ali de 4 ou 6 semanas, mas ela já existe, certo? Bom, indo para a pergunta da Mara, olá Cadore, olá Mara, poderia dizer algo sobre suplementação de óxido nítrico ou nitrato em idosos ou não para auxiliar na hipertrofia, tendo em vista o seu declínio com o passar dos anos? Ou será que foge aos seus estudos? Olha, Mara, eu te confesso que eu não é a primeira vez que me perguntam sobre a suplementação de óxido nítrico, né, que é um vasodilatador, então que acaba tendo bastante influência na função vascular, certo? O quanto o óxido nítrico influencia na hipertrofia muscular, eu não saberia te dizer. O fato é que, como não é a primeira pergunta que me fazem sobre o tema, eu já fui buscar isso na literatura e eu não encontrei nada consistente na literatura científica internacional sobre a efetividade do óxido nítrico, certo? Na hipertrofia muscular. Então, acho que muitas vezes produtos são lançados no mercado como inovadores na questão da hipertrofia e a gente tem que ter muito cuidado e observar sempre a questão da evidência científica nesses produtos, certo? Só a gente, Cadore, tem acho que foi um clube de revista que eu mesmo fiz no Evidência Saúde, então depois a Mara não pode procurar agora, porque senão vai sair do teu vídeo. Mas depois ela pode ir na área de vídeos ou no nosso canal do YouTube e procurar algo como arginina, que é o precursor de óxido nítrico, né? É muito difícil, até tem como fazer uma administração de óxido nítrico, mas é muito difícil. Então normalmente se usa o aminoácido que atua nessa produção. Mas realmente, assim, como tu acabou de colocar, as evidências não confirmam esse papel aí da arginina, da L-arginina ou de um suposto aumento em óxido nítrico, né? Porque a meia-vida do óxido nítrico é 1 ou 2 segundos. Então, assim, e a limitação para hipertrofia não parece ser o aporte sanguíneo, né? São fatores de sinalização intramuscular. Então, Mara, assim, até apareceu uma evidência muito forte, a gente pode te dizer que o óxido nítrico, que em última análise é a L-arginina, não funciona para aumentar a hipertrofia nem em idosos e nem em qualquer população. Bom, obrigado, Daniel, obrigado pelo teu parte aí, muito esclarecedor. Em relação à próxima pergunta, fiquei em dúvida em relação ao treinamento de potência em idosos institucionalizados. Considerando que a maioria possui demências, é viável realizar exercícios com velocidade na fase concêntrica? Eles atendem ao comando? Bom, a questão da demência, da deterioração cognitiva, né, existem, né, como tu pode saber, diferentes níveis de deterioração cognitiva. O último estudo que eu mostrei, ele, na verdade, a gente executou em indivíduos com demência severa, certo? E claro que muito do aprendizado deles aconteceu pela curiosidade deles em ver a gente sentar numa máquina de leg press e se empurrar, certo? Imaginando o exercício de cadeia cinética fechada, com o apoio fixo dos pés e com a cadeira móvel, certo? Então, muito da possibilidade deles treinarem aconteceu pela curiosidade deles em se colocar na posição que a gente se colocava para demonstrar o exercício, certo? E a maneira com que a gente demonstrava já era em alta velocidade na fase concêntrica, ou seja, nós já demonstrávamos com essa execução rápida, certo? E claro que não é uma coisa tão simples, varia de indivíduo para indivíduos, e tem determinados momentos que os indivíduos, né, eles estão num dia muito ruim, dormiram mal, eles não querem fazer, certo? Então, indivíduos institucionalizados, se por um lado, às vezes eles não respondem da mesma maneira em relação ao horário que tu espera que eles treinem, eles estão lá o dia inteiro e eles podem voltar na sala de exercícios e treinar, obviamente orientados, no momento melhor para eles.
certo? Então, a gente tem que ter paciência, não é fácil, realmente tem que reconhecer, não é fácil trabalhar com essa população. Também acho que vale a pena abrir um parênteses aqui e falar em relação aos estudos. A margem de erro, né, o erro de medida, quando a gente mede força nesses indivíduos, então isso é um viés que está associado a esses estudos, né? Quando a gente mede força em indivíduos dementes, tu tem um erro de medida maior, certo? Só que, por outro lado, a implicação funcional e a validade externa, ou seja, o quanto esse aumento de força e potência acaba se refletindo na qualidade de vida desses indivíduos, certo? É muito grande e muito mais perceptível. Imaginem vocês testarem a habilidade de sentar e levantar no indivíduo de 60 anos. Muito provavelmente em 30 segundos ele vai levantar 18, 20 vezes. Deixa eu me movimentar um pouco aqui e ligar minha bateria na luz, antes que eu fique sem bateria. Antes que acabe sem aviso a atualização online de hoje. Então, assim, me colocar aqui de pé ao lado da tomada, mas, enfim, então imaginem vocês que o indivíduo de 60 anos, ao realizar um teste sentar e levantar, ele consegue 18, 19, 20 vezes. Aí tu treina ele e ele, após o treino, ele vai lá e consegue se levantar 23, 24 vezes em 30 segundos. Aí tu pensa, poxa, qual é a implicação funcional, qual é a aplicabilidade prática de um indivíduo que já se levantava 19 vezes em 30 segundos passar a se levantar 24? Realmente não tem. Agora, nos indivíduos institucionalizados, certo, nonagenários, muitas vezes eles partem do número de vezes equivalente a 0 ou 1 e passam a se levantar 3 ou 4 naqueles 30 segundos, certo? O que eu quero dizer, onde eu quero chegar, é que apesar da dificuldade de implementar um programa de exercício nesses indivíduos, certo? A implicação funcional acaba sendo muito grande, certo? Bom, indo para a pergunta do João Faustino... Pessoal, a gente tá com várias, cada vez chega mais perguntas aqui, realmente são várias aqui, só para já pedir desculpa que a gente tem mais uns minutinhos aí, uns 5 minutos de perguntas e respostas. Eu estou tentando agrupar algumas perguntas só para não perder, mas já peço desculpa que a gente não vai conseguir responder todas aqui, porque tem cada vez chega mais perguntas. Pode ir lá, Cadó. Bom, já vi aqui que as perguntas do João Faustino são muito pertinentes, né? O treinamento convencional, em comparação ao treinamento de potência, apresenta resultados muito parecidos quanto à melhora de potência? A resposta é não. Se eu treinar força com velocidade lenta na fase concêntrica, eu muito provavelmente não vou obter aumento algum nas variáveis relacionadas à potência. Então, para aumentar as variáveis relacionadas à potência, eu tenho que trabalhar com velocidade. Por outro lado, ali, o treinamento de potência apresenta maior chance de lesão. Essa afirmação é relevante para idosos. Veja bem, se tu imaginar que o treinamento convencional ele utiliza cargas mais elevadas, com maior número de repetições do que eu estava preconizando ali, né, baseado, claro, em resultados, que é a utilização de sobrecargas leves, 30%, 40%, 50% de um RM, certo? E volumes menores, de maneira a não fadigar o indivíduo naquela série de potência, certo? Então, se tu imaginar isso, muito embora a velocidade seja maior, a sobrecarga é menor e o trabalho total é menor também. Então, a chance de lesão ela não é maior no trabalho de potência pensando sobre esse aspecto. Claro que tu pode iniciar um programa de treinamento com movimentos lentos, certo? Até para facilitar o aprendizado do indivíduo e, quem sabe, até identificar alguns exercícios onde ele tenha maior sensibilidade. Na verdade, eu recomendaria o trabalho de potência nos idosos exclusivamente membros inferiores, que são os que vão acabar gerando alguma implicação, uma aplicação na capacidade funcional, né? Não tem sentido trabalhar potência de membros superiores, porque isso, do ponto de vista funcional, não vai trazer nenhum benefício. Então, o treino para membros superiores pode ser convencional, certo? Indo para a pergunta da Júlia Dalcin, né?
Só antes, Cadori, tem uma pergunta aqui, só pra gente, já que tu tá falando bem disso aí, bem de prescrição, tem uma pergunta do André sobre o intervalo, acho que tu mostrou um pouquinho ali nas diretrizes, o intervalo entre as séries, principalmente potência, né, que muda um pouco, e para indivíduos assim também, a partir dos 60 anos ou até 100 anos. Bom, teve um estudo do professor Martin Botaro, lá em Brasília, testando justamente o intervalo de recuperação em indivíduos idosos, tá? E estudo esse que sugeriu que indivíduos idosos necessitariam de até menor intervalo de recuperação do que indivíduos jovens. A parte desses resultados, se a tua ênfase num determinado ciclo de treinamento, né, vamos dizer assim, que tu resolva, dentro da periodização do teu aluno, ou dos teus alunos, colocar ali 4 semanas de trabalho com baixas cargas e alta velocidade. Eu te recomendo que esse treino, ele seja executado com séries curtas, 6 a 8 repetições, certo? Ou seja, séries que fiquem em torno de 1/3 do número de repetições que esse indivíduo poderia executar. Então a fadiga dele nessa série, ela vai ser muito pequena, porque ele vai executar a série até um número de repetições muito anterior à repetição que ele vai estar em fadiga, ou seja, a série vai ser curta. E por isso o intervalo de recuperação ele não necessita ser muito longo. Em torno de 60, 90 segundos já é o suficiente para a recuperação desses indivíduos. Indo então agora, não sei se está respondido, Daniel, era isso, né? Era isso aí. Tá, indo para a pergunta da Júlia Dalcin, me parabenizando, te agradeço, Júlia, obrigado aí pela presença. Muito bom ver que hoje os estudos estão sendo feitos com maior interesse para a população idosa. Também gostaria de saber sua opinião sobre a perda da força muscular em percentual no período de 2 meses de afastamento do treino. A perda da força muscular em 2 meses ela é muito pequena, tá, Júlia? Então, assim, muitas vezes, tu tocou num ponto importante, né? Eu até mostrei a curva de destreino ali em semanas, mas é importante a gente salientar que, porque muitas vezes a gente tem aquele aluno que, poxa, vai sair de férias e ele quer que tu faça um programa de treino para ele fazer nas férias, e a gente sempre fica preocupado, né, porque é um treino que ele não sabe com quem vai acompanhá-lo ou se ele vai fazer sozinho. Então é importante a gente tranquilizar o nosso aluno que num período ali de poucas semanas, 3, 4, 5 semanas, 4 semanas não existe perda de força alguma, ou então é muito pequena. 2 meses implica numa perda de força pequena. Tu até tem uma perda maior percentual na questão da massa muscular, porque tu deixa de estimular, certo? Mas nada que se preocupe. É importante salientar que quando tu retoma o treinamento, ou seja, o retreinamento, tu tem aí então uma resposta muito positiva, certo? Acho que 2 meses não é um tempo para que a gente se preocupe em relação ao treino. O Carlos Magno aqui esclarece sobre o método Isoton. É método de amplitude limitada, baixas intensidades, responsável pela hipertrofia das fibras do tipo 1 e que promove aumentos de 1000% nos níveis hormonais em idosos. Poxa, Carlos Magno, eu vou ficar te devendo, eu não li esses estudos, mas acontece o seguinte, só me atendo à questão dos 1000%, 1000% é um aumento característico do hormônio do crescimento, certo? De resposta aguda. Então, assim, na verdade, é importante a gente frisar que esse aumento percentual ele ocorre nos primeiros 30, 45 minutos após o treino. Então, não é um aumento percentual que vai se manter, digamos, na vida, é um aumento basal nesse indivíduo, é um aumento agudo. E o GH apresenta algumas de suas isoformas, né, com diferentes pesos moleculares, apresentam essa característica de aumentar até 1000%, ao contrário, por exemplo, da testosterona, que aumenta ali 30%, 40% a sua concentração na primeira meia hora após o exercício. Certo? Então, por que o GH aumenta? O GH, ele, na verdade, tu tem receptores de lactato na tua hipófise. Então, quando tu tem treinos, assim, com o tempo sob tensão mais longo, que acredito seja esse treino que tu está me relatando, tu tem um maior acúmulo de lactato, tu tem uma maior estimulação hipofisária para a liberação do GH. Não significa que esse aumento de 1000% no GH
vai resultar num maior nível de hipertrofia, certo? Então, assim, eu gostaria de ver algum estudo desse método comparando a hipertrofia do modelo tradicional, que então, assim, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente extrapola a questão da resposta fisiológica aguda para as adaptações de longo prazo, certo? Então, muitas vezes, tu tem aí o treino super slow, com amplitude reduzida, vai te dar maiores concentrações de lactato, maior aumento de GH, tá. Mas se tu for comparar com o exercício tradicional, ele efetivamente a longo prazo vai gerar a mesma magnitude de hipertrofia, muitas vezes é uma magnitude até inferior, certo? Porque isso está muito relacionado com outras questões, como o trabalho total realizado ao longo do período de treino. Então, essa questão da resposta aguda a gente tem que ter muito cuidado, certo? É melhor a gente observar estudos científicos que tenham comparado diretamente as adaptações entre os métodos de treino. E eu te confesso que eu não li nada sobre esse método Isoton em relação a adaptações crônicas, tá? Cadore, eu acho que só para reunir, assim, já até tem mais pergunta para ti, mas acho que eu posso te falar, assim, até para ser a última pergunta, pedir teus 2 comentários, porque tem várias perguntas aqui, talvez sejam até de mesmas pessoas, porque depois está identificado com o nome aqui, acho que o Igor Dialucci, de Goiás, olha só. Pergunta sobre treinamento com oclusão vascular para essa população idosa ou até a população em fragilidade, né, em síndrome da fragilidade. E tem uma outra pergunta também, que também apareceu várias vezes aqui, sobre a possibilidade ou a necessidade de trabalho de potência para o público de adultos jovens. E com isso daí eu já peço desculpa aos outros participantes aqui que a gente não conseguiu responder todas as perguntas, mas senão realmente a gente ia no mínimo até às 11 horas. Desde já eu te agradeço, Cadore, daí tu pode responder essas 2 perguntas e aí fazer tuas considerações finais aí, mas desde já muito obrigado. Certo. Indo para essa pergunta aqui que me aparece escrita, o que eu acho da oclusão vascular, né, que ganhou destaque na literatura, qual a opinião sobre a possível aplicabilidade em indivíduos idosos, né, para ser uma alternativa para idosos em estado de fragilidade? Gente, em primeiro lugar, recentemente nós tivemos aceito um trabalho para publicação avaliando a questão da carga interna de treinamento de um trabalho com menor carga de oclusão vascular. Tá? Então, a carga interna, por carga interna, entenda a percepção de esforço do indivíduo da sessão total de treino, ela foi maior nos indivíduos após o treino com menor carga e oclusão vascular, quando comparado a uma sessão de treino com maior carga sem oclusão vascular. Além da percepção do indivíduo de maior intensidade, que é uma coisa que pode influenciar na aderência ao treinamento, certo? Tem toda a questão das respostas fisiológicas que são maiores, mais exacerbadas quando utiliza a oclusão vascular. E até eu quero pedir a ajuda do Daniel, que é um cara que é mais dessa área, porque, ao que me parece, o treino com oclusão vascular ele pode ter uma implicação muito perigosa em indivíduos com problemas cardiovasculares. E dificilmente tu vai encontrar, dificilmente não, mas tu vai encontrar um grande percentual de indivíduos acima de 60 anos que sofrem hipertensão no mínimo moderada, certo? Ou além de alguns outros problemas cardiovasculares até mais severos. Da mesma forma, indivíduos com síndrome de fragilidade, muitas vezes, gente, se eu mostrar para você a lista de comorbidades associadas aos indivíduos que a gente treinava, eu posso afirmar que o treino de oclusão vascular parece ser um treino de alto risco e que eu não recomendaria em indivíduos idosos com fragilidade, principalmente tendo em conta os bons resultados na ausência de efeitos colaterais e no treino convencional e no treino de potência nessa população, certo? Então eu não vejo o porquê de tu utilizar um treino de oclusão vascular em indivíduos nesse estágio de deterioração física como os indivíduos com fragilidade, levando-se em consideração o risco associado ao treino de oclusão vascular. Eu até queria pedir a tua opinião sobre isso, Daniel. Rapidamente assim, tem um trabalho que é de um amigo meu, do Christopher Renzi,
publicado no Medicine Science, com exercício com oclusão vascular, exercício aeróbico, mas o princípio é o mesmo, mostrando disfunção vascular logo após uma única sessão de exercício. Tá comentado também no Evidência Saúde na seção de vídeos, clube de revista. Se vocês colocarem oclusão na caixa de busca depois, para não nos tirar daqui, vocês vão encontrar, eu acho, isso. Se não, podem me pedir aí, podem pedir pelo Facebook que eu envio o artigo completo. E a gente publicou também, Kadori, no Journal of Strength and Conditioning Research, exatamente com o público idoso e o público jovem, as respostas pressóricas durante um exercício, um único exercício também, flexão de cotovelo, com oclusão vascular, e realmente há uma exacerbação do comportamento pressórico. Então, eu entendo a utilidade muito mais como algo que nos explica um pouco do mecanismo, né, que mesmo em baixa intensidade os mecanismos eles conseguem ser estimulados e daí geram hipertrofia, do que hoje em dia, até então pelo menos, uma aplicabilidade clínica, especialmente no público idoso. Eu concordo muito contigo nesse lado e assim, considerando que os estudos são feitos com uma pressão controlada, com um manguito adequado, e o que se vê em quem tenta fazer isso na prática é normalmente um garrote de borracha, né, e quanto menor é a área de pressão, maior é o dano vascular. Normalmente um garrote de borracha amarrado num braço. Então, assim, eu acho que isso aí é mais uma das invencionices, assim, felizes da nossa área, e eu acho que não, principalmente para o público idoso, não tem qualquer justificativa razoável. E aí tem a outra pergunta para ti, assim, da utilidade, não sei se já tinha chegado a responder, da utilidade de exercício de potências na população de adultos jovens. Ela é muito mais, imagina se a gente consegue aplicar treino de potência, claro que ressaltando, com todo o cuidado e método, indivíduos nonagenários, eu diria que em adultos jovens é ainda mais aplicável. E digo mais, deve entrar na periodização, porque tem uma implicação funcional importante. Se a gente só trabalhar de movimentos lentos, a gente perde a questão da capacidade de produção de potência. Lembrando que trabalhar com menos carga não implica em não recrutar unidades motoras de maior limiar. Então, quando a gente trabalha com mais carga, a gente tem um recrutamento importante das unidades motoras do tipo 2. Então, a gente está tendo estímulo para a hipertrofia dessas unidades motoras também, certo? Então, é totalmente recomendável para qualquer população, claro, respeitando de novo os riscos associados a cada indivíduo especificamente, certo? Então, acho que gostaria de mais uma vez agradecer ao Daniel, ao Luiz Fernando, pessoal da Evidência Saúde. Foi um prazer para mim estar aqui conversando, trocando ideias com vocês. Acho que está sendo uma ótima noite de terça-feira, graças a essa conversa. E então fica para uma próxima aí possíveis outras perguntas. Então foi um prazer falar com vocês, certo? Me despeço por aqui. Daniel, Luciano, muito obrigado. A gente que agradece, Kadori. Nós que agradecemos, Kadori. Até uma próxima então, gente. Obrigado aí pela participação de todos. Muito obrigado, Kadori. Eu também o Luiz já vai dar o fechamento e já vai anunciar, enfim, a próxima atualização online de saúde. E eu também agradeço a presença de todos e, claro, e todos que enviam perguntas também, porque senão a gente não conseguiria ter as excelentes respostas e os esclarecimentos que o Eduardo Kadori nos presenteou aí nessa noite de terça-feira. Obrigadão. Valeu, boa noite, pessoal. Valeu, obrigado, Kadori. Parabéns pela palestra. A gente pôde ver que muito disso tem evidência, né, uma coisa que é diferente de uma aplicação sem a evidência no nosso dia a dia. Eu aproveito para agradecer a participação de todos que estiveram aqui no atualização online de hoje. Fica o convite já para a próxima atualização, daqui a 15 dias, então, no dia 28 de janeiro. Vai ser com o professor Dr. Thiago Gomes Reck, ele é professor da Unijuí, e vai falar sobre um tema bem diferente do que a maioria das pessoas tem acostumado a ler, que é proteínas de choque térmico em doenças cardiovasculares e exercício físico. Então, a nossa próxima sessão, lá no dia 28 de janeiro. Um forte abraço a todos.
obrigado mais uma vez pela atenção de vocês e até a próxima. Até a próxima. Valeu, Luiz. Um abraço, pessoal. Valeu, abração.